Bom dia a todos, como vocês estão? Mais uma manhã com a graça de Deus, nós estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Nós colocamos esse propósito no nosso coração de todos os dias compartilhar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para as famílias que também estão aí tomando seu cafezinho, hoje um pouquinho mais tarde. Estava com um pouquinho de dor de garganta, mas faz parte. Mas nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, independente de quando e onde, de que forma a palavra do Senhor tem que ser pregada. E é isso, hoje o Ed vai trazer a palavra pra gente, eu vou ficar aqui escutando, vai ser uma bênção. Amém. Bom dia a todos também, Deus abençoe. Então vamos estar lendo a palavra de Deus aqui, lá em Lucas, capítulo 3, no versículo 21, que diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: E você é meu filho amado, que me dá grande alegria, porque me compraz, isso a Bíblia diz. Então, essa palavra eu acho muito interessante, né? Que João Batista, ele veio antes de Jesus, né, anunciar o Messias. A princípio, quando João Batista iniciou seu ministério, as pessoas talvez não o conheciam, né? Ainda não tinham conhecimento de João, mas João começa a ficar conhecido como profeta no meio do deserto, né? João começa a ficar conhecido das pessoas, muitas pessoas iam até ele para receber as suas palavras, muitas pessoas iam até ele para ser batizado, para ser limpo dos seus pecados através das águas batismais. E muitos ali naquele momento, vendo tudo isso, imaginava ali que João, ele era o Messias que Deus havia prometido, né? Muitos imaginavam que João que veio para salvar, para libertar o povo. Só que João, nós vemos que João ele não se deixou subir ao coração dele, né, essa ganância, não deixou subir ao coração dele esse orgulho, por mais que ele estava sendo muito usado, né, para alcançar pessoas, para alcançar vidas, para purificar pessoas, para libertar pessoas do pecado, para mudar o pensamento de muitas pessoas. Ele ainda não deixou que o orgulho, que a ganância subisse ao coração dele. E dentro dessa mensagem eu quero estar trazendo isso também, né? Trazendo isso também a vocês, e também falando sobre outra questão muito interessante sobre Jesus, sobre o Pai e o Espírito Santo. Então, João ele veio para abrir o caminho. A Bíblia fala, ele mesmo falava, né? Eu vim para abrir o caminho, para preparar o caminho para que o Messias viesse. Então, a nossa vida hoje aqui na Terra, ela também segue esse mesmo ministério de João. Nós precisamos preparar o caminho para que as pessoas conheçam a Jesus, porque ainda há pessoas que não conhecem de uma maneira mais profunda. E as pessoas precisam conhecer. A gente precisa preparar esse caminho para que Jesus venha buscar a sua noiva, venha buscar a sua igreja, porque Jesus ele nos prometeu, né? Um dia ele voltaria e ia buscar a igreja. E a gente precisa estar ensinando pessoas, precisa estar preparando pessoas para isso, né? Pessoas novas convertidas, pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, pessoas que talvez buscam muitas outras coisas, outros lugares para tentar preencher algo que só Jesus pode preencher, só o Espírito Santo pode preencher. E através disso, muitas das vezes, né, nós vemos pregadores grandes, vemos cantores grandes que estão sempre anunciando a palavra de Jesus, anunciando a palavra de Deus, e
nós temos que entender é que nós precisamos deixar com que Deus esteja sempre acima de tudo, de todas as coisas. Nós precisamos deixar que Deus esteja sempre acima de qualquer tipo de palavra, né? Qualquer tipo de orgulho do nosso coração. Então, que nós possamos ser como João Batista nessa era, né, que estamos, nesse século que estamos, um século aí que a tecnologia ela veio tanto para ajudar, mas também veio para desvincular, desviar muitas visões, né, de pessoas aí, que nós conseguimos ver que com a tecnologia nós temos inúmeros e um vasto conhecimento e inúmeras ideologias diferentes uma da outra. Porém, essas ideologias, infelizmente, podem estar afastando, nos colocando em outro caminho que não é o caminho que Jesus nos anunciou, né? Que Jesus nos colocou. Então você pode buscar qualquer outro caminho, mas nunca vai preencher o que falta, né, dentro de nós. O caminho verdadeiro é Jesus Cristo. E João Batista estava preparando para que viesse esse novo caminho. Então eles viviam ali numa época da lei, eles viviam ali numa época em que era dente por dente, olho por olho. Eles viviam numa época que havia muita discriminação, questão religiosa, né? Então os fariseus ali, eles pregavam algo e viviam outro. E Jesus precisava entrar em cena, né? Naquela época Jesus precisava entrar em cena. Então nós vemos ali que tiveram uma pausa ali. A Bíblia teve uma pausa de profecia de aproximadamente 400 anos ali de pausa. Nenhum profeta mais profetiza, nenhum profeta mais tem uma revelação divina. E daí aparece João Batista como um profeta, né, no meio do deserto, falando sobre o Messias. Então João ele vem e fala assim que ele estava batizando com água, né, mas quem viria batizaria com fogo e com o Espírito. Então nós começamos a ver ali João Batista como um profeta no meio do povo. Depois de 400 anos, quão difícil foi, né, para João ele está trazendo essa mensagem para um povo que já tinha uma promessa lá em Isaías, né, do Messias, uma promessa que estava agora sendo cumprida, porém o povo estava incrédulo, porque o povo esperava um rei, o povo esperava um libertador físico, que iria os libertar ali da mão dos romanos. O povo esperava outra coisa. O povo não estava esperando Jesus. O povo não estava esperando Jesus. O povo estava esperando estava esperando vir um rei já em glória, um rei todo adornado. Eles já estavam esperando vir um rei poderoso que ia os libertar. Mas daí apareceu Jesus. E Jesus aparece ali, João Batista pregando, João Batista estava batizando, e Jesus aparece, um homem simples, um homem que nasceu num ambiente simples, um homem que trabalha como um carpinteiro ao lado do seu pai, um homem que seria um homem simples como eu, como você. Seria uma pessoa extremamente normal. Só que João Batista ele tem uma visão espiritual quando Jesus chega. E logo em seguida, Jesus ele é batizado para mostrar que ele era também humano. Não era somente Deus, mas ele também era humano naquele momento. Ele também precisava, né, se batizar, ele precisava descer as águas, ele precisava ali de um novo ciclo para cumprir as profecias, para cumprir o chamado dele diante de Deus, diante do Pai dele. Então Jesus ele pega e se batiza, e no momento que Jesus se batiza agora, daí a gente começa a observar que João ele vai batizar Jesus e diz que o Espírito Santo ele desce do céu como uma pomba, em forma de pomba, e que naquele momento se ouviu uma voz dizendo: "Este é o meu filho a quem eu tenho alegria, a quem eu me comprazo." O que eu quero dizer aqui é que naquele momento
naquele momento aparece ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, a Trindade, aparecem naquele momento juntos ali. Então João, ele pôde ver a Trindade no mesmo lugar, no mesmo momento, juntos. E daí isso testificou Jesus Cristo como Filho de Deus. Naquele momento foi testificado Jesus como Filho de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui, quando nós observamos essa parte na Bíblia, nós vemos a realidade da Trindade na Palavra de Deus. Nós vemos a realidade da Trindade, e sem a Trindade nós não conseguimos seguir a nossa vida cristã. Nossa vida cristã, nós precisamos da Trindade, nós precisamos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa levar até a Jesus todas as nossas dores, todos os nossos choros, todas as nossas angústias. O Espírito Santo, ele leva até Jesus todas as nossas orações. E daí Jesus, ele vai fazer o papel de levar até o Pai. Então a Trindade, ela vem trabalhando desde o princípio, desde Gênesis, ela vem trabalhando. E Jesus, a revelação da Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo. A revelação de toda a Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, ela vem apontando para Jesus Cristo. Então nós vemos que em Gênesis, na queda de Adão e Eva, Deus, o próprio Deus já aponta Jesus. Ele falou: eis que sairá do teu ventre alguém que irá pisar na cabeça da serpente. Então, e será um homem. Então a Bíblia, ela já é bem específica, e Deus, ele é bem específico, né? Em que desde Gênesis, desde o princípio, Jesus, ele já está sendo falado ali na Palavra de Deus. Então, muitas das vezes a gente acaba deixando de entender, de acreditar, de ter fé que ao nosso lado há um Espírito Santo, uma pessoa do Espírito Santo, que sempre está falando ao nosso coração, sempre está falando à nossa mente. Muitas das vezes a gente deixa de acreditar que o caminho só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E muitas vezes a gente deixa de acreditar em tudo que Deus fez, né, no passado e faz até hoje. Então Deus, ele fez grandes coisas, abriu o Mar Vermelho, colocou ali uma coluna de fogo, uma nuvem que protegia o povo no deserto. Deus, ele abre o Rio Jordão. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de acreditar em todo esse poder que Deus tem. Mas além de todo esse poder que Deus tem, Deus, ele nos mostrou o grande amor também que ele teve por nós, que foi enviar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Foi enviar Jesus Cristo para salvar a nossa vida. E não só para salvar a nossa vida, mas ele enviou Jesus na terra para viver como homem e ser mais humano. Porque Deus, o homem com Deus, ele tinha uma distância, né? Não era tão próximo. E quando Jesus, ele desce na terra, ele mostra ao homem: eu quero estar próximo de você, eu quero estar fisicamente com você, eu quero estar perto. Eu desci como carne para que você soubesse que eu te amo tanto que eu consigo me humanizar com você. Então, e daí depois Jesus, quando ele subiu, ele não nos deixou sozinhos, ele nos deixou com o Espírito Santo. Daí a gente vê em Atos 2 lá que o Espírito Santo desce, o Espírito Santo ele traz aquele avivamento para os discípulos ali que estavam esperando esse poder, né, do céu, que Jesus havia prometido. E então a gente vê que Jesus, ele não nos deixa só. Deus, ele não nos deixou só, enviou Jesus. Jesus não nos deixou só, enviou o Espírito Santo. Então, e até hoje, até o momento de agora, você pode ter certeza que você não está só. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus e você tem Deus. Você tem a Trindade do teu lado. Você tem a Trindade sempre te acompanhando, sempre indo com você. E que hoje possa ser um dia que você saiba que você tem essa Trindade dentro do teu coração, você tem essa Trindade caminhando com você, e que independente da luta, independente da prova,
você vai conseguir alcançar. Você vai conseguir alcançar os teus objetivos, você vai conseguir alcançar o teu sucesso, você vai conseguir alcançar tudo o que você quiser. Só que nós precisamos ficar no caminho correto. Nós precisamos ficar no caminho que Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade? Jesus falou: eu sou a verdade. Nós precisamos estar nesse rio. E uma coisa que eu ouvi é que a palavra diz que a voz de Deus é como o som de várias águas. Várias águas. Daí eu ouvi um rapaz falando e ele fala assim, imagine você atrás de uma cachoeira, né? Uma cachoeira caindo, várias águas caindo, cachoeira caindo. Qual outro som você ouvirá? Qual outro som você conseguirá ouvir? Então essas várias águas caindo, ela vai abafar qualquer outro tipo de som, qualquer outro tipo de palavra contra você, qualquer outro tipo de reclamação, qualquer outro tipo de som. Essa voz de Deus, ela vai abafar qualquer outro tipo de som. Então, independente do que falem, independente do que dizem, independente do que as pessoas falam, se você estiver no caminho, se você estiver dentro da palavra, ela será como várias águas no teu ouvido, que não vai deixar você ficar ouvindo outras coisas, vai ouvir somente a palavra, somente Deus, somente a voz de Deus. Então, em nome de Jesus, que teu dia seja abençoado, e mais uma vez nós agradecemos aí por você estar ouvindo esse vídeo até agora, e hoje foi um pouquinho longo, né? Mas Deus abençoe você e a tua família, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer também. Meu Deus do céu, que palavra abençoada, né? Valeu a pena orar por essa alma. Ai, gente, valeu a pena orar, valeu a pena, né? Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, né? E eu senti de falar isso, então eu vou falar. Eu não sei lavar a cara aqui na frente, é o ônibus passando, assim. Eu não sei a situação que você está conjugal hoje, eu não sei o que você vive hoje, eu não sei. E também eu não posso impor nada, porque eu não sei o peso que você está carregando. Mas o que eu tenho para dizer para você é que o evangelismo, a evangelização, precisa começar dentro da nossa casa. Então, às vezes, o que falta do seu esposo é você ter um amor por ele, que você teria por uma alma que você encontrasse na rua. Porque às vezes é mais fácil amar aquele que a gente não conhece as falhas e os defeitos do que amar aquele que está do nosso lado. Né? Então, eu acho que a gente é líder de evangelismo, mas eu acho que a minha história com o evangelismo começou orando pela alma do meu marido, orando pela libertação dele, orando pela cura da alma dele. Eu lembro que as minhas orações eram referentes assim: Senhor, que ele sinta o amor de Deus através da minha vida. Aí eu deixo essa pergunta para você hoje, esposa. Será que o seu esposo tem visto o amor de Deus através da sua vida? Será que você tem sido um canal de bênção? Então eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho que hoje eu, como dizem, acho que é Mateus ou Marcos, da árvore frutífera. Que Jesus fala, eu sou a árvore, aquele que está em mim. Mas depois eu vou ver certinho, mas enfim, aquela palavra que diz assim, que ele é a árvore e aquele que está nele tem bons frutos, né? Frutifica. E hoje eu colho os frutos, né? Essa palavra pra mim é colher fruto da minha oração, colher fruto do meu propósito com Deus. Então não desista. Deus abençoe. Amém. E até amanhã. Até amanhã, Deus abençoe. Mais um dia e mais uma bênção para você, em nome de Jesus.